caro seguidor, tudo jóia? Danilo Nogueira aqui, trazendo mais uma questão de química resolvida da prova do Enem 2015, segunda aplicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre termoquímica, entalpia de reação. Esse assunto foi cobrado na questão 50 da tua prova. E caso você não entenda muito bem esse assunto, fica aqui comigo neste vídeo para você aprender um pouco mais sobre este assunto. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva logo para você receber outros vídeos de questões resolvidas assim parecidos com esse. Ok? Vamos lá para a resolução da questão? Bom, pessoal, então termoquímica, entalpia de reação. Então vamos ver como é que foi cobrada esse assunto na prova do Enem 2015. Então, a questão 50, ela dá uma breve introdução e vem com um comando aqui, que diz assim, qual é a massa de dióxido de carbono, CO2, em toneladas, que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de pastilhas de urânio enriquecido, utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia. Perceba que aqui ele colocou uma reaçãozinha, certo? De carbono, uma reação de combustão do carbono, liberando com ΔH, liberação de energia, né, ΔH negativo, de 400 kJ por mol. Certo? Então, essa questão, ela fala o quê? Ela coloca em comparação duas fontes de energia. Uma é uma fonte de energia poluente, que é aquela queima de combustível fóssil, certo? Que no caso aqui é de carvão. E a outra, ela coloca como uma energia nuclear, que é dita como uma energia mais limpa, né? A energia nuclear e com alto poder calorífico. Essa energia nuclear ela consegue ser produzida através da fissão nuclear do urânio. E é isso que ele diz no enunciado. Então o enunciado ele fala assim, ele diz: o urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia. Uma energia essa de 2,35 vezes 10 a décima kJ por mol. Então, eu chamei a atenção aí de alguns pontos. Primeiro, esse urânio 235. Esse 235, a gente pode considerar esse 235 como um número de massa, que é um número aproximado com a massa molar desse urânio. Então a gente pode considerar que esse urânio ele tem uma massa ali aproximada de 235 gramas por mol, certo? Guarda essa informação que ela é importante. Então, esse urânio, ele, após ser enriquecido, ele, no processo de fissão do seu núcleo, certo? Através do bombardeamento de nêutrons, ele produz uma quantidade de energia muito grande. Essa quantidade de energia é de 2,35 vezes 10 a décima kJ por mol de urânio bombardeado. Okay? Aí ele diz, o isótopo, o 235, ocorre naturalmente em minérios de urânio com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo para aproximadamente 3% nas pastilhas. Então, ele naturalmente ele tem uma concentração de 0,7%, passa por um processo de enriquecimento, onde a concentração dele na pastilha aumenta para 3%. Esse dado é extremamente importante, certo? Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de dióxido de carbono, cujo gás tem massa molar de 44 gramas por mol. Então ele já está dizendo aí também outra informação importante de que o CO2 gerado na queima do carvão, ele possui uma massa molar de 44 gramas por mol. A queima do carvão é representada pela equação química carvão mais oxigênio gasoso, dando CO2 gasoso com ΔH, ou seja, uma variação de entalpia negativa, ou seja, menos 400 kJ por mol. Quer dizer que a reação ela é exotérmica de liberação de energia e ela libera 400 kJ por mol de carbono
queimado, ok? Bom, e aí ele pergunta, qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de pastilha de urânio enriquecido utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia? Ou seja, ele está dizendo, se eu pego 100 gramas de pastilhas de urânio, que tem um poder calorífico extremamente grande, quanto de CO2 eu deixo de lançar para a atmosfera se eu fizer esse processo, substituir esse processo de carvão, certo? De queima de carvão, para o processo de fissão nuclear. E é isso, essa missão da gente aí, calcular essa quantidade de CO2 que deixa de ser emitida para a atmosfera. Okay? Então, ó, a gente vai resolver essa questão em 1, 2, 3 passos. Primeiro a gente vai fazer a interpretação geral, depois a gente vai coletar os dados da informação, os dados, e depois a gente vai resolver a questão propriamente dita. Ok? Então, ó, o primeiro passo, vamos interpretar a questão. Então ele diz o seguinte, ó, a gente tem uma pastilha, certo? Essa pastilha aí, ela tem... Essa pastilha é de 100 gramas, dado enunciado, e 3% dessa pastilha é formada por urânio enriquecido, que é aquele que vai sofrer o processo de fissão. Ele diz o seguinte, esse urânio, ó, 3 gramas, sofre um processo de fissão nuclear em que a energia é liberada. Essa energia liberada é de 2,35 vezes 10 a décima kJ por mol de urânio. A gente tem 3 gramas, certo? E é liberado em 2,35 vezes 10 a décima por mol, kJ por mol de urânio. E por outro lado, a gente tem a queima do carvão. O carvão, ele é queimado, certo? Libera energia, e essa liberação de energia, dado por essa equação aqui, ó, é de 400 kJ por cada mol de carbono queimado. Pela estequiometria dessa reação aqui, ó, a gente sabe o seguinte, que 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Certo? Então, para cada mol de carbono, reage com 1 mol de oxigênio e produz 1 mol de CO2. E também libera 400 kJ por mol. Então, a gente pode dizer o seguinte, que 400 kJ por mol de CO2 é liberado. Certo? Porque, ó, pela estequiometria, está dizendo o seguinte, que a cada mol de CO2 está liberando 400 kJ por mol. Então, a gente tem o quê? Que 400 kJ por mol de CO2, 400 kJ de energia é produzido a cada 1 mol de CO2 liberado. Só que 1 mol de CO2 liberado é 44 gramas. Por quê? Porque o CO2, a massa molar de CO2 é de 44 gramas por mol. Certo? Então a gente pode dizer então que 400 kJ de energia é produzida quando 44 gramas de CO2 é produzido e é mandado para a atmosfera. Ok? Pronto, então os dados que a gente tem são esses daí. Ó. A energia liberada do urânio é 2,35 vezes 10 a décima. A concentração do urânio é 3% na pastilha. A massa molar do urânio é 235 gramas por mol, porque é o urânio 235. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. A entalpia de combustão do carbono é de menos 400 kJ por mol, isso quer dizer que ele libera 400 kJ por mol queimado de carbono. A massa da pastilha é de 100 gramas. Então a solução da questão a gente vai fazer como? Primeiro, cálculo da energia liberada pelo urânio. Então, ó, a gente aplica uma regra de 3 simples, em que a gente sabe que 2,35 vezes 10 a décima kJ de energia é liberado para cada mol de urânio. Só que cada mol de urânio pesa 235 gramas. Então a gente pode fazer essa regra de 3 dizendo 2,35 vezes 10 a décima kJ de energia é produzido a cada 235 gramas de urânio. Só que a gente não tem 235, a gente tem só apenas 3 gramas de urânio. Se a gente só tem 3 gramas de urânio, a gente fazendo a regra de 3, ó, bota 3 gramas aqui e a gente tem a quantidade de energia que vai ser produzida por esses 3 gramas, por essas 3 gramas. Fazendo a regra de 3, a gente tem que 3 vezes 2,35 vezes 10 a décima dividido por 235. Isso aqui vai me dar uma energia de 3 vezes 10 a oitava kJ. Ou seja, 3 gramas de urânio consegue gerar de energia 3 vezes 10 a oitava kJ de energia. E agora a gente vai fazer o cálculo da massa de CO2 equivalente. Então, ó, para o CO2 a gente viu que na queima do carvão ele libera 400 kJ para cada mol de carvão de CO2 liberado. E a gente viu também que esse mol de CO2 liberado é 44 gramas de CO2. Então que a gente percebe que
400 kJ de energia liberado para cada 44 gramas de CO2. Então, aquela energia equivalente de urânio produzida, 3 vezes 10 oitava kJ, vai liberar quanto de CO2? Então, ó, a gente aplica novamente essa regra de 3, substituindo aqui a energia que a gente encontrou equivalente ao do urânio, a queima do urânio, para a gente descobrir nessa quantidade de energia quanto de CO2 está sendo liberado. Então a gente vai ter, ó, a energia vezes 44 dividido por 400. Então vai dar 3 vezes 10 oitavas vezes 44 dividido por 400, o que vai dar 33 vezes 10 a sexta gramas. Isso equivale a 33 toneladas. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Para cada 3 gramas, apenas 3 gramas de urânio enriquecido, a gente deixa de liberar para a atmosfera 33 toneladas de dióxido de carbono, CO2, gás de efeito estufa, extremamente nocivo. Isso tudo com o mesmo potencial de energia, os dois produzindo a mesma quantidade de energia. Então, ambos produzindo 3 vezes 10 oitava kJ, enquanto um só usa 3 gramas, o outro, e ele não vai poluir, não é um poluente, não é uma fissão, a fissão nuclear não gera poluição, apenas material radioativo, né? E aí precisa ter todo um controle realmente de disposição, acondicionamento desse material radioativo para não contaminar, certo? Não ter um vazamento radioativo, enquanto de CO2 é gerado 33 toneladas. Okay? Então, com isso, ó, a gente chega à conclusão de que nosso gabarito da questão é a letra D. Certo? Bom, pessoal, chegamos mais uma vez ao final de mais uma aula de resolução de exercício, dessa vez de cálculo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, dê seu like, participe, solicite questões, porque a ideia aqui é fazer um canal adequado para a sua necessidade, voltado para a sua necessidade, de forma que melhor lhe atenda na preparação para a prova do Enem. Ok? Se você tem mais dúvida nessa questão de termoquímica, então ó, acesse no link logo aqui abaixo, certo? Nos comentários vai ter um link onde você vai ser redirecionado para o meu blog, numa área onde eu vou estar explicando de forma totalmente gratuita, aprofundando esses conceitos para você aprender mais. Ok? Então, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.